Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma live. Cumprimentando meu amigo pastor Fábio Moretti. A paz do Senhor, pastor Fábio. Como que tá as coisas por aí, nobre? Pastor Mauro, a paz do Senhor, meu amigo. Graças a Deus, tudo bem, né? O Senhor tem nos ajudado, nos sustentado e nos guardado. Graças a Deus, meu amigo. E aí? Maravilha, tudo bem, né? Estamos caminhando aqui na presença de Deus e certeza que Ele está conosco, né? Nos orientando e sempre nos guardando em todos os momentos e preparando tudo aquilo que é necessário, né? Vamos, Verdade, irmão. então, para a segunda aula de hoje, né? Textos bíblicos que te ensinaram errado. E olha que tem, hein? Tem textos Muitos, hein? Tem muitos. muitos. Então vamos discorrer sobre esse assunto, né? E eu acredito que vai ser muito esclarecedor, pedindo já para os irmãos que forem entrando aí para ir já compartilhando e para a gente poder expandir essa live o máximo possível. Depois vai subir lá para o canal, né? Os canais do YouTube, tanto da Assembleia de Deus Ministério Apologético, como da Assembleia de Deus São Joaquim da Barra. Pastor Fábio, ora aí para a gente começar, por gentileza. Oremos, Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez. Mais uma semana o Senhor nos concedeu de vitória e permitiu que estivéssemos aqui. Somos agradecidos, Senhor, pela oportunidade. Pedimos ao Senhor que use a minha vida, a vida do pastor Mauro, que nessa noite nós possamos compartilhar, repartir, Senhor, da tua palavra com muitos irmãos que estão assistindo e com tantos outros que ainda ouvirão. Seja conosco, nos abençoa, nos conduza e que através da revelação da palavra, pessoas possam ser fortalecidas, renovadas, abençoadas, possam sentir a tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Maravilha. Eu acredito, pastor Fábio, que vai ser muito esclarecedor esse assunto, né? E é necessário que a gente fale sobre esses assuntos, né? Como eu falei semana passada, tirar um pouco a lente da religião, né? E muitos assuntos que a gente, no início da nossa fé, pode ter aprendido errado, né? A gente ter humildade de rever, reconsiderar, né? Como eu disse na semana passada, o ser humano é o único ser que ele nasce sem saber falar e morre podendo falar vários idiomas, né? Verdade. Então nós precisamos ter essa humildade, a humildade precede a honra, e quando a gente vê que realmente aprendemos errado, entendemos errado, temos que retroceder, né? Eu quero ler o texto aqui que a gente já leu a semana passada, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, vamos ler os versículos 9 e 10, para a gente usar como base para esse estudo. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículos 9 e 10, diz assim: Ora, a quem ensinará ele o conhecimento, e a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e os arrancados dos seios? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nós percebemos aqui questões sobre interpretação, sobre hermenêutica, né, exegese, a Bíblia própria se interpreta, e aqui está mostrando que não é para, a palavra de Deus, ela não é para ser ensinada para crianças que estão, acabou de ser desmamada, para pessoas que realmente já têm condição de entender, né? Verdade. E preceito e mais preceito, regra sobre regra, não é de qualquer maneira. O apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana. A própria Bíblia vai se interpretar e ela deve ser única a interpretação, né? Porque nós temos que sempre passar o pensamento do autor. Então eu quero já começar aqui, pastor Fábio, se você me permite, com um assunto que também já ouvimos bastante, muitas e muitas vezes, eu já ouvi ser pregado exaustivamente, né? Paz do Senhor, irmã Eliene, irmã Nádia, pastor João Donizete, José Roberto, Deus abençoe todos os irmãos, minha esposa, irmã Roberta. Eu quero
compartilhar aqui um texto muito conhecido, Tércio, Deus abençoe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 10, muito conhecido, né? Dos leitores da Bíblia. Quem nunca ouviu explicar pregadores falando: o diabo é o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E nesse momento aqui nós vamos ler o texto para a gente dar uma observada se realmente, pastor Fábio, o ladrão que é mencionado no texto de João seria mesmo o diabo. Porque isso é muito, inclusive, defendido, né, por teólogos aí, até da Assembleia de Deus mesmo. Vamos ler, versículo 1, João capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: em verdade vos digo que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Essa palavra ladrão, pastor Fábio, ela não é uma palavra grega. A palavra que foi traduzida para ladrão aqui, Jesus vai citar um outro personagem, que é o mercenário, que corresponde ao mesmo ladrão. Porque o mercenário, no contexto que Jesus está falando, eram pessoas que eram de má índole, que eram contratadas para tomar conta do rebanho, e quando o lobo vinha, como o rebanho não era deles mesmo, eles corriam e deixavam as ovelhas, eles pegavam o dinheiro, recebiam o dinheiro do dono do rebanho, e quando o lobo vinha, eles corriam, largavam as ovelhas para trás, e os lobos tomavam o porre. Então essa palavra aqui, ela vem do latim, né? E aí tem esse contraponto aqui na questão do mercenário. Porque a palavra que aparece para ladrão aqui é kleptes, do grego, ok? E então a nossa palavra aqui seria mercenário, do latim, né? A palavra pastor aqui é poimen, e ainda tem o lobo, que é o lucos. São 4 personagens que são citados aqui nesse texto. Perfeito. Então vamos lá. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor, poimen. A palavra pastor, né, você já reparou, pastor Fábio? Se você tirar o R, fica pasto. Porque ele é o provedor do alimento para as ovelhas, né? Tirou o R, pasto. Então, tá aqui, ó, verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aí Jesus vai explicar agora, ó, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então aqui, Jesus já está explicando, né? Olha como está explicado a própria palavra explicando a palavra. Porque ele é a palavra, e ele está explicando a palavra ele mesmo, né? Verso 8. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, ó, vindo ver o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então está aqui esse texto muito conhecido, muito clássico. Muito mesmo. Que as pessoas, os pregadores, né, os pastores antigos, explicavam que esse ladrão seria o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas quando você vai para os textos bíblicos, e para você entender esse texto, pastor Fábio, você precisa ler toda a perícope, e é o capítulo 9. É também a mesma perícope,
quando ali começa a se falar dos fariseus. Então, o ladrão, não há nenhum texto na Bíblia, não existe nenhum texto na Bíblia que aponte, dando luz, jogando luz nesse texto, dizendo que o ladrão seria o diabo. Embora nós sabemos que ele é ladrão mesmo, né? Ele rouba a paz, ele rouba a esperança. Esses adjetivos podem ser aplicados a ele, fazem parte do caráter dele, né? Sim. Porém, o texto não está falando do diabo, é o que nós estamos dizendo. A interpretação é una, então não está falando de diabo aqui, né, pastor Mauro? Exatamente. Quando você dá uma olhada um pouquinho, retrocede um pouquinho no capítulo 9, vamos dar uma olhada no capítulo 9, para ver a perícope, o que Jesus está falando. O texto do capítulo 9 fala da cura de um cego de nascença. Depois que esse homem foi curado por Jesus, começou um debate e um questionamento entre os fariseus. Eles queriam saber quem havia curado ele. E começaram a dizer que ele respondeu que foi o homem que se chama Jesus, né? No versículo 11, ele diz aqui, ó, no versículo 11, o homem que se chama Jesus, deixa eu compartilhar aqui para a gente entender bem. Capítulo 9, ó. Perguntaram, verso 10. Perguntaram, como te abriram os olhos? Respondeu o homem. Respondeu-lhe ele, o homem que se chama Jesus fez iodo, untou meus olhos e disse-me, vai a Siloé, no tanque, né? E lava-te. Eu fui, pois lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram, onde está ele? Respondendo, não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também puseram a perguntar-lhe, como receber a vista? Respondeu ele, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso os fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Aí eles vão começar a questionar, né? Que Jesus não era um profeta verdadeiro. Enfim, quando você vai lendo até o último versículo, que é o versículo 40 e 41, diz assim, alguns fariseus que ali estavam com ele ouvindo isso, perguntaram-lhe, porventura nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosse cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Aí ele vai continuar no capítulo 10, trazendo explicação sobre o capítulo 9. Então nós entendemos aqui, à luz do texto, à luz da Bíblia, que o ladrão que ele está citando, e mercenário que ele está citando, são aqueles falsos obreiros, falsos profetas, o falso clero, pseudos obreiros que não tomam conta das ovelhas de modo correto. Não, jamais Jesus asseverou aqui que esse ladrão seria Satanás. Maravilha. E como é importante, né, pastor Mauro, a gente estudar o texto com todo cuidado, analisando todos esses detalhes. Para o senhor ter uma ideia, é a segunda quinta-feira, o culto de ensino é aqui na quinta-feira, e eu estou levando esse tema para a igreja, né? E na quinta-feira passada e nessa quinta nós estamos abordando alguns textos aí, e muitos irmãos têm ficado assim, às vezes até chocados, né, com aquilo que você fala, porque, infelizmente, durante muitos anos, né, fomos ensinados, né, de forma que não está de acordo com o texto. Só que muitos de nós acabamos aceitando aquilo. É o que alguns pastores chamam por aí de síndrome do papagaio, né? A pessoa fala, você vai lá, ouve e retransmite aquilo, ecoa aquilo que as pessoas falou, sem ser bereano, né? Sem ir lá consultar, sem ir lá ver se realmente é aquilo. Então, sensacional, né? Muito bom, muito bom. Começamos aí com o pé direito. Texto ótimo, né? Amém. Você coloca mais um. Não vamos fazer aquele bate-bola. Eu falo um, você fala outro aí. Pode seguir. Tá bom, professor. Então vamos lá, vamos lá. Eu vou aqui para um texto bem fácil, bem clássico, lá do livro de Cantares de Salomão, né? Capítulo 2 e verso 1. Cantares, capítulo 2, verso 1. O livro de Cantares, os irmãos que nos ouvem sabem muito bem que é conhecido como Cântico dos Cânticos, né? Salomão, ele compôs 1005 cânticos, segundo 1 Reis 4 e 32,
e mais de 3.000 provérbios, né? E esse Cântico dos Cânticos é o mais brilhante deles, né? Está em nossas mãos, está entre os livros canônicos, e, na verdade, ele é um livro que narra o amor verdadeiro vivido por Salomão, né? Por uma mulher que ele amava de forma excepcional, né? Das 1.000 mulheres que ele teve, 700 esposas e 300 concubinas, nós entendemos que essa mulher chamou a atenção dele de uma maneira toda especial. E antes de nós chegarmos ali no capítulo 2 e no verso 1, que eu quero destacar aqui, ela era diferente até mesmo na aparência dela. Porque primeiro, Cantares de Salomão, capítulo 1, versos 5 e 6, diz que ela era negra realmente, né? Quando a gente pega, a maioria das Bíblias trazem a palavra morena, mas quando você clica ali, eu tô utilizando uma ferramenta muito boa, eu até recomendo para quem quiser adquirir, a Bíblia João Ferreira de Almeida com o dicionário Strong. Você vai clicando nas palavras, você vai consultando o original, e quando a gente consulta ali o original da palavra morena, em hebraico é shashor. Shashor significa negra, preta. Inclusive, a Bíblia King James Fiel, se os irmãos pegarem ela e observarem, na língua inglesa está black, e na língua portuguesa eles traduzem, não eu sou morena, eu sou negra. Então ela era negra, ela era de uma outra etnia, diferenciada, e essa mulher chamou a atenção dele, não somente pela cor, mas muito provavelmente pelas características, pelo jeito dela. E tem uma declaração que ela faz no capítulo 2. A gente hoje, pastor Mauro, tem muitas Bíblias, né? Muitas versões de Bíblia. E a gente tem algumas Bíblias nos dias de hoje que faz até a separação quando do é trecho. Ele que está falando e quando é ela. E justamente, quando é o esposo que fala e quando é a esposa que fala. Isso traz uma claridade para o texto aqui muito grande, né? Então a maioria das Bíblias hoje faz essa separação. E o capítulo 2, o verso 1, tem um texto aqui que é clássico, né? E ontem eu até mencionei ele aqui na igreja, e eu já tinha ensinado sobre isso, mas tem irmãos que talvez não lembram, e os mais novos que não tinham ouvido, que quando ouvem, parece que entram até em estado de choque, né? Quando a esposa diz, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, né? E durante muito tempo, tem tantos hinos aí, tem um hino que eu amo, o hino do Luiz de Carvalho, o senhor deve conhecer ele, né? Aquele hino que, rosa vermelha, né? Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, né? Eu amo esse hino, meu pai, inclusive, que está ouvindo aí, meu pai canta esse louvor. Oi. Você está com o texto original aí, você pode conferir, a palavra a rosa é a palavra Xoxana do hebraico, que é uma palavra feminina. Então, eu não vi esse detalhe, tá vendo? É outro acréscimo, né? Muito bom, tá vendo? Muito bom. Então, na verdade, a gente ouviu muitas vezes, muitos cantores compuseram músicas, né? Dizendo que Jesus é a rosa de Saron. Quando, na verdade, quem fez essa declaração não foi Salomão, porque a gente sabe do caráter tipológico do livro, né? Salomão aponta para Cristo e a esposa que aponta para a igreja. Então, se fosse Salomão que tivesse dito isso aqui, tudo bem, mas não foi ele, né? Quem disse isso foi esta jovem esposa que ele amava. Então, ela vai dizer, eu sou a rosa de Saron. Então, essa rosa, né? Ela está, de certa forma, ligada à igreja. Eu lembro que, há um tempo atrás, ministrando sobre isso, eu trouxe uma palavra sobre as 3 características da rosa de Saron, sobre a cor dela, o local do plantio dela, o perfume dela, inclusive até quantas pétalas ela tinha. É muito interessante isso, e a gente compartilhou isso com a igreja. Então, até hoje, quando a gente comunica, quando a gente fala, os irmãos ficam um pouco assustados, né? E eu acho que esse texto aqui é um dos clássicos, né? Porque aqui a gente não precisa nem consultar línguas originais, nem utilizar outra ferramenta exegética, basta apenas a gente olhar para o texto com atenção e observar. Quem falou? Foi o Salomão ou foi a esposa, né? E a gente chega à conclusão de quem é a rosa de Saron, né? Então esse texto aqui também ele é bastante clássico, né? E para começar, né? Eu começo por esse. Diga aos irmãos que estão nos ouvindo que a rosa de Saron, então, não se refere a Cristo, né? A rosa de Saron se refere à igreja, né? Nós somos flores do jardim de Deus, né? Jesus é o jardineiro nosso, né, pastor Mauro? Tanto é que
ele visitava o jardim na virada do dia, e depois ele foi confundido com o hortelão, com o jardineiro, lá quando as mulheres apareceram no sepulcro. Verdade. Ô, pastor Fábio, inclusive aí você leu o verso 1, né? Eu sou a rosa de Saron. O 2, ele vai confirmar que a igreja também é o lírio dos vales. Ele vai falar: qual lírio entre os vales, tal é a minha donzela entre os espinhos. Agora quem fala é Salomão no 2, né? Agora ele confirma, né? Sim, ele está ratificando aí que ela também é o lírio dos vales. Verdade. Okay? Perfeito. O livro de Cantares, né? Cântico dos Cantos, Shir HaShirim, do hebraico, você sabe que tem uma especialidade dentro da teologia que estuda só esse livro, que é a Shirologia. Shirologia com CH ou com X? É, com CH, porque aí vai entrar o que é chamado de... É o Shin, né, do hebraico. É o Shin. Que é aquela letra Shin do hebraico. Uhum. Então, é Shirologia, porque existe um escritor americano que ele escreveu mais de 100 livros sobre o livro de Cantares. Meu Deus. Pra você ver a profundidade. E essa mulher também, outra coisa muito interessante, pegando uma carona aí dentro do que você falou, é que muita gente confunde sulamita com sunamita. Ah, justamente. Sunamita é alguém que vem da cidade de Sunem. Sulamita é nome próprio, que significa aquela que é detentora da paz. Porque a palavra Salomão também vem de Shalom, da raiz Shalom, aquele que possui a paz, porque ele é um tipo do príncipe da paz. E a palavra sulamita é um tipo daquela que é detentora da paz, porque ela recebe a paz que vem dele. Então, por isso que ela é um tipo da igreja também. Perfeito. Sulamita é nome próprio. Sunamita é alguém que vem de Sunem. Pastor Mauri, só para completar, nós falamos aqui que a sulamita ela era negra, e a Bíblia diz isso, porque a palavra Shachor deixa bem claro que ela era negra. Só para nós mencionarmos também, no livro de Cantares também menciona sobre a característica de cor da pele de Salomão, lá em Cantares capítulo 5, versículo 10, a sulamita dizendo assim: o meu amado é alvo, então ele era branco, né? E rosado, então ele era branco, bem, né, com a bochecha. Vamos imaginar, eu estou olhando para o senhor aqui, branco e com a bochecha vermelha, rosado, né? Aí vai falar dos cabelos dele que eram pretos, negro. E usa aqui, eu estava olhando hoje no livro, no original, também está escrito Shachor, só que lá eles traduziram como negro e lá eles traduziram como moreno, em João Ferreira de Almeida, né? A mesma palavra eles traduziram na língua portuguesa, aqui como negro e aqui como moreno. Na verdade, é negro aqui e negro lá. Então, no sentido profético, acredita-se que essa característica aí, no sentido histórico, Salomão, mas acredita-se no sentido profético, porque o livro de Cantares, ele tem vertentes tipológicas, poéticas e proféticas. Uhum. Dentro do campo profético, aí acredito que essa característica é de Jesus. Perfeito. Muito bem. Vamos para um outro texto também. Eu até preguei sobre isso essa semana. O irmão Enio está aqui, ó. Ele está falando ele está perguntando o seguinte. Ela também disse que ela é um jardim fechado, pastor. Sim, jardim fechado, nós sabemos que isso daí está falando a questões doutrinárias, né? No contexto dela, é porque ela pertencia só a ele, né? E o jardim fechado, que a Bíblia diz no contexto do casal, significa que ela se preservava para ele, né? Porque ela ficava no harém dele, ela se preservava. E também o jardim fechado fala do quarto do casal, ok? Que é o lugar da maior intimidade do casal. No contexto profético, isso aí tipifica você fazendo uma aplicação doutrinária, que o jardim fechado significa que você é uma proteção, é a doutrina, que a Bíblia diz lá em Provérbios, um muro de proteção, né, para que a doutrina não seja dissipada, ok? E quanto ao que o irmão Enio perguntou, até preguei na igreja também semana passada, que ele perguntou sobre aquelas espadas, né, que Jesus mandou comprar espadas. Depois a gente pode dar uma olhada no texto lá, para dar uma explicação, né? Mas eu quero abordar um outro assunto aqui, que também é muito interessante. Vamos ler um texto bem conhecido em Mateus 18, 21 e 22. Bem conhecido também. Os irmãos já podem ir elaborando aí perguntas, né?
Mateus, falei sobre... Vamos ver se é a mesma coisa. Vamos lá. Mateus 18, versículo... vamos ler aqui os versículos 21 e 22. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas... Deixa eu compartilhar aqui o texto para a gente ler junto. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eu não sei a vertente que você entrou para falar sobre isso, mas eu quero... Eu fui o 18 e 20, o 21 e 22 não. Tá, okay. Aquela questão de 2 ou 3 reunidos, mais simples, mas também muita gente entende errado esse texto. Sim. Bom, depois eu dou uma pincelada nele. Tá, o que eu quero explicar aqui agora para os irmãos é por que Jesus está falando, aonde Jesus está se fundamentando para dizer 70 vezes 7, que eu já vi irmãos explicando, tem que perdoar 490 vezes por dia, né? 70 vezes 7, tem que perdoar. Jesus se utilizou de uma hipérbole aqui para poder falar que você tem que perdoar muitas vezes. Mas aonde Jesus está se fundamentando para ele trazer? Por que Pedro pergunta para ele se tem que perdoar 7 vezes? Sim. Né? Aí Jesus fala, não é 7, é 70 vezes 7. Então vamos ler, agora vamos fazer um paralelo que os judeus chamam de Haftará, né? Quando eles fazem um paralelo assim, eles chamam de Haftará porque eles estudam a Torá e aí eles fazem um paralelo com os profetas. Ok? Então vamos lá. Vamos para um outro texto que está no livro do Gênesis, capítulo 4. O que tem a ver isso com Gênesis 4? Vamos lá. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, né? Gênesis capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. Isso aqui é importante, viu, pastor Fábio? Por que ela está falando que alcancei um homem, um varão? Porque ela já tinha sua filha mulher até aqui. Então agora Deus deu um homem para ela, um filho homem. Até então ela só tinha tido mulheres, né? Verso 2. Tornou a dar à luz a um filho, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. O fato de Abel ser pastor de ovelhas não é uma coincidência. A palavra Abel, Havel, né, do hebraico, ela se traduz por fôlego, ou então vida. Mas há uma tradução um pouco mais ao pé da letra, que eles chamam de verdes pastos. Verdes pastos. Havel, né? Ou se traduz por vida, fôlego, ou então uma tradução mais ao pé da letra, que eles chamam de verdes pastos. Verso 3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel. Agora aqui tem uma coisa muito importante, pastor Fábio, no verso 4. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora aqui tem uma coisa. Para se fazer uma oferta ao Senhor, precisava de 3 elementos. 3. Massa, gordura e óleo. Ok? Isso aqui é o princípio da oferta que está lá em Levítico. Só que ele está trazendo aqui uma ovelha, ela já tem esses 3 elementos. Ela já tem o sangue, né, que é a libação, ela já tem o óleo, que seria o azeite, ela já tem a massa, que é a carne. Por que ele trouxe gordura junto? Ela já tem a gordura. Entendi. Versículo 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou, pelo que irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes e por que está decaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de levantar o teu semblante, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Aqui derruba por terra que os calvinistas dizem que Deus decretou o pecado. Porque olha o que ele está dizendo: se procederes bem... Condicional. Ou se procederes mal, quer dizer, isso aqui
É uma criptonita na doutrina calvinista, né? Bom, versículo 8. Falou Caim com seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Verso 9. Perguntou-lhe, pois, o senhor Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei. Sou eu, tutor, né, ou guarda do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Isso aqui é outra coisa que as pessoas interpretam totalmente equivocado. Ao ler esse texto, que o sangue está clamando desde a terra, eles pensam que ele está clamando por justiça, porque Abel matou ele. Caim matou ele. Na verdade, o sangue está clamando em favor de Caim aqui. Já tinha pensado nisso, pastor Fábio? Não tinha, pastor. O sangue não está clamando por justiça porque Caim matou ele. O sangue está clamando a favor de Caim. Porque Abel é um tipo do sangue de Jesus, o sangue dele que cai, para perdoar os pecados. Ok? Olha. Versículo 11. Agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, que isso daqui é uma maldição que ele não conseguiria produzir nada. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, quer dizer, não vai produzir. Fugitivo e vagabundo serás na terra. 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que eu possa suportar. Agora, observe uma coisa interessante aqui, ó. Caim, então, ele vai habitar, a Bíblia diz que ele vai habitar lá na terra de Nod, ao oriente do Éden, né? Aí ele vai conhecer a sua mulher, provavelmente, verso 17, é uma irmã dele mesmo. E aí, olha, observe isso aqui, pastor Fábio, ó. Olha o descendente de Caim. A Enoque nasceu Irade, Irade Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o outro era Zilá. Aqui já começou o problema, ó. Descendente de Caim já com bigamia. 2 mulheres. Verso 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Agora, olha o versículo 23, ó. Olha o que o descendente de Caim vai dizer. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois eu matei um homem por me ferir, e matei um jovem, um mancebo, por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Percebeu onde Jesus está se fundamentando para falar sobre 70 vezes 7? Interessante, hein? O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte, você não vai ter que perdoar uma pessoa, por exemplo, como Caim. Você tem que perdoar uma pessoa pior que Caim. Todo dia. Que é Lameque. Porque Lameque é pior que Caim. Porque ele está dizendo, eu sou pior que ele. Eu vou fazer uma maldade 70 vezes 7 pior do que ele. Então é aqui que Jesus está se fundamentando. E quando a Bíblia diz que o sangue de Abel está clamando por justiça, ele está clamando pelo perdão a Caim. Ele não está clamando por justiça para ele que foi morto. E quando ele traz gordura junto com a ovelha, ele está tentando dar um jeitinho de consertar o sacrifício, a oferta de Caim. Porque ele sabia que Deus não receberia, porque aquela oferta não poderia ser oferta de manjares, de alimento. Tinha que ser uma oferta animal, e ele trouxe uma oferta vegetal. Pastor Mauro, então quer dizer que quando Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ele não está fazendo uma alusão à quantidade. Não. Mas ele está fazendo uma alusão ao nível do perdão que nós devemos chegar. A gravidade do ato. E ainda que uma pessoa cometa algo, ou que essa pessoa esteja, vamos dizer, no nível de Lameque, a ele você tem que perdoar. Todo dia. Todo dia. Por isso que ele falou, por dia. Ele está se fundamentando aqui. E aí tem um detalhe que o perdão, ele não está relacionado com sentimento. Perdão é mandamento. Andar com a pessoa junto é outra coisa. Nós não somos obrigados a andar. Mas perdoar é mandamento. E aqui, por que eu fiz a questão de ler esse texto de Caim? Porque muita gente pensa que o sangue de Abel está clamando
por justiça, porque Caim matou ele, mas o sangue está clamando para perdão, para que ele fosse perdoado. E aí Abel é um tipo de Jesus. Jesus veio para perdoar qualquer tipo de pecado. O sangue de Jesus, o escritor aos Hebreus, mostra que é superior ao sangue de Abel. Maravilha, maravilha. Muito bom, gostei, muito bom. Vamos para o próximo aí, pode ir. Vamos prosseguir? Não, então vamos aproveitar aqui, o meu vai ser rápido, né? O senhor citou Mateus 18 e 20, 21 e 22. Eu vou citar Mateus 18 e 20 aqui, que é um clássico aqui também no meio da igreja, né? Muitos irmãos até hoje citam esse texto de forma errada, né? Porque Mateus capítulo 18 e 20 diz assim, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, né? Qual que é a interpretação popular desse texto? Né? Que quando nós nos reunimos para cultuar e para buscar Deus, tem que ter pelo menos 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas é a garantia de que Jesus vai estar presente naquela reunião, né? Então, por muitas vezes a gente vai em cultos onde tem poucas pessoas e normalmente o dirigente, quando vê que tem pouquinha gente na igreja, fala, irmão, não fica triste não, porque, a Bíblia garante, se tiver mais de 2 ou 3, Jesus está aqui. Então, glória a Deus, né? O pessoal... Eu mesmo já falei isso aí várias vezes. Pastor, eu também já citei. Não que esteja... Eu sei que não é essa interpretação, mas a gente acaba falando, né? Acaba falando, justamente. Até por hábito, né? Força do hábito, a gente acaba citando. Mas é o que a gente quer dizer. Quando a gente começa a ler aqui a partir do versículo 15... né? Eu não vou ler todo o texto, porque, olha lá, 40 minutos vai ter que falar mais aqui. Mas se os irmãos observarem a partir do versículo 15 até o versículo 19, Jesus está falando da disciplina, né? Como deve se aplicar uma disciplina eclesiástica. Então ele vai tratando, a pessoa pecou contra você, tenta falar com ela, tenta resolver, se você resolver, você ganhou o teu irmão. Se não tiver jeito, aí Jesus vai falar, com o testemunho de 2 ou 3 pessoas, tenta resolver. Justamente. Aí depois ele vai falar por fim, se não resolveu, leva para a igreja, e se não resolveu com a igreja, então trate ele como se um gentil fosse, né? Então quando a gente lê o contexto imediato, a gente vai entender que esses 2 ou 3 reunidos, 2 ou 3 testemunhas reunidas para tratar de um caso de disciplina eclesiástica. E Jesus está dizendo o seguinte, vamos usar aqui uma forma, uma linguagem mais fácil. Jesus está dizendo o seguinte, quando vocês reunirem para tratar de um caso de disciplina, procurem levar 2 ou 3 testemunhas, porque vocês, procedendo assim, eu vou assinar embaixo, eu vou ratificar, eu vou estar junto com vocês aí nessa decisão. Então, comentamos sobre isso ontem, somente para ratificar aí. Então, aqui está falando de testemunhas para um caso de disciplina eclesiástica, né? Não necessariamente que quer dizer que se tiver 2 ou 3 pessoas num culto, Jesus vai estar ali. Porque nós cremos que Jesus está presente, mesmo se uma pessoa só entrar na presença dele para buscá-lo, né, pastor irmão? Sim. Embora aí tem um detalhe, pastor Fábio, que até pouco tempo um irmão bateu no peito e falou para mim assim, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Na verdade, ele não é a igreja. Sozinho nós não somos a igreja. Eu não sou a igreja precisa ser composta do corpo, ela é corporativa. Maravilha. Entendeu? Eu não sou a igreja. Somos parte da igreja, fazemos parte do culto. Outra coisa errada também que as pessoas falam, pastor Fábio, é quando elas vão num culto, 2 coisas. Falar assim, a paz do Senhor, saúde a todos com a paz do Senhor, e os ouvintes com a boa noite de salvação, ou boa tarde de salvação. Clássica também. E mais uma coisa, quando eles dizem, a pessoa vai no culto, né, e ela se reúne ali, me fugiu até o raciocínio aqui que eu ia falar. Essa questão aqui, ela está muito ligada das 2 ou 3 testemunhas com questões do sinédrio. Você sabe que o sinédrio era composto de 71 componentes nas cidades maiores. Era 70 anciãos e mais o sumo sacerdote. Mas nas cidades menores, a composição do sinédrio era menor. Tinha menos testemunhas, menos componentes. Mas eles não podiam tomar decisões, por exemplo, como a pena capital. Você entendeu? Para eles julgar e ter uma pena capital, eles precisaram estar com o sinédrio completo. No caso de Jesus, nem o sinédrio completo, eles transferiram para Roma, porque eles queriam que Roma fizesse o serviço sujo para eles, né? De matar Jesus. Mas existem várias coisas, né? Que a gente vê. Por exemplo, outra coisa. Lembrei agora.
Quando a pessoa vai no lugar, ela fala assim, vai visitar uma igreja, e ela diz assim, eu estou muito feliz de conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, do rebanho. Isso é errado. O corpo de Cristo não se fragmenta. Quando Jesus olha para 3, 4, 5, 10 pessoas numa igreja, ele está vendo o corpo dele completo ali, porque não pode fragmentar o corpo de Cristo. Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, vamos lá. Eu vou colocar mais uma coisa aqui, também, que é muito importante. Quero ler também um texto muito conhecido em Mateus capítulo 2, muito conhecido, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou explicar isso aqui. Tá bom, verdade. Vamos ver se é isso que eu estou pensando. Sim, vamos compartilhar aqui. Diz assim, tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos. Primeiro ponto aqui, pastor Fábio, é que você vê no final do ano, quando se monta presépio, as pessoas colocam 3 lá. Dá até o nome, né? Baltazar, Belchior e Gaspar. Só que a Bíblia fala uns magos, não sabe quantos são. Perfeito. Provavelmente era uma caravana, né? Verso 2. Onde está aquele que é nascido dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A estrela que eles viram, como eles eram astrônomos, cientistas que estudavam os astros, a estrela que eles viram é o planeta Vênus, que é chamada estrela da manhã, né? Estrela d'alva, estrela da manhã. É interessante, pastor Fábio, que eles vieram do Oriente, né? Mas Jesus também já estava no Oriente. Só que eles vieram do Oriente. Jesus estava no Oriente Médio. Pode ser que eles sejam asiáticos. Eles vieram da China. Tá. Japonês, eu ia falar isso, coreano, asiático, aquela região ali. E porque, quem são esses homens e como que eles aprenderam a entregar presentes? Nós vamos ver isso aqui agora. Versículo 7. Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela apareceu. Enviando-os a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, quando o achardes, participai-mo, para que também o vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto, quando no Oriente ia adiante deles, até que chegado se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Depois eles vão voltar para um outro caminho, porque o anjo vai avisar eles que Herodes queria matar o menino. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abriram seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Os 3 elementos, mas não significa que eles eram 3. Eles poderiam ser 2, poderiam ser 4, poderiam ser 5. Muita gente baseia nisso, né? Agora, observem que aí eles vão regressar por outro caminho. Observem que eles entraram na casa e não na manjedoura. Ok? Ok, esse é um detalhe importante, justamente. A partir do verso 13, Herodes vai mandar matar as crianças, né? E essas crianças que ele vai mandar matar, versículo 16. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Jesus já estava com 2 anos. Perfeito. Eles demoraram 2 anos para viajar da região da China, do Japão, até a terra de Israel, a Palestina, Oriente Médio. Porque eles não viajaram, não tinha carro, não tinha avião como tem hoje. É uma viagem longa. Agora, olha o detalhe, vamos para Lucas. Lucas capítulo 2, né? Porque muita gente confunde os personagens de Mateus com os de Lucas. Os pastores, né? Eles eram pastores daquela mesma região, lá no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais,
porquanto vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse versículo 11, pastor Fábio, ele derruba, refuta uma doutrina falsa das Testemunhas de Jeová, que elas dizem que Jesus só passou a ser o Cristo por ocasião do batismo nas águas. Tá bom. Olha o texto dizendo: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Ele já é o Cristo, entendeu? Muito antes do batismo. Versículo... aqui aí, ao versículo 14. 12. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Ok? Então, a Bíblia vai nos mostrar, versículo 16. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, esses pastores não são os magos. São pastores que estavam daquela mesma comarca, daquela região, que foram lá e adoraram o menino na manjedoura. Os magos demoraram 2 anos. Agora, aqui tem um outro segredo. Quem são esses magos? Quem ensinou eles a dar presente? Vamos lá, isso é importante. As outras coisas aí, muita gente não sabe, né? Mas eu já estava ligado. Agora eu quero ver esse detalhe. Vamos lá. Vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo... Eu acho que é o capítulo 5. Deixa eu confirmar aqui. Você sabe que Abraão... Pastor Mauro, enquanto o senhor está procurando aí, né? Só para ver que importante que é isso, né? A gente, somente nessa breve análise, chegamos à conclusão de que em nenhum lugar na Bíblia está escrito, né, que eles eram 3 reis, né? Porque muita gente diz que eles eram reis, né? E aqui não falam sobre isso, né? Não falam que eram 3, muito menos o nome deles, não é verdade? E outra coisa importante, né? Jesus não estava lá, né, deitado na manjedoura, lá naquele local onde os animais... na estribaria, isso? Na manjedoura. Jesus não estava lá, provavelmente já estava em uma casa, estava na casa dele, né? E com mais de 2 anos de idade, com essa idade, porque foi exatamente a idade mencionada pelos magos, né? Então é muito bom, muita coisa, a gente consegue desassociar uma passagem da outra, porque a maioria das pessoas misturam elas, né? E tanto é verdade, isso é muito baseado por causa dos presépios que são montados na época do Natal, né? Exatamente. O irmão Enio está colocando aqui, ó. Eu já vi um ensinador dizendo que quem fez o parto de Maria foi o próprio Deus. E ele não tá errado, não, irmão Enio. É a Bíblia que fala isso daí. O salmista deixa isso com muita clareza. Vamos deixar isso para uma próxima live. Nós vamos mostrar que quem faz o parto de Maria justamente é o próprio Deus. Porque uma mulher que é virgem, ela não tem dilatação, né? Para poder ter uma criança. Então, Deus é que fez o parto. Isso aí eu concordo com esse pregador, o irmão Enio. Bom, vamos aqui para o texto. Gênesis capítulo 15. A Bíblia é fantástica, pastor Fábio. Sensacional. Aliás, Gênesis capítulo 10, vamos compartilhar aqui. Você sabe que Abraão ele teve 3 mulheres, né? 3 esposas. Ele teve Sara, teve a egípcia lá, Agar, né? Que era escrava. E ele teve também uma outra mulher, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. No capítulo 10 do Gênesis. Quetura, né? Me fugiu o nome também. Quetura, exatamente. Vamos lá. Já na velhice, né? Então, aqui no capítulo 10 de Gênesis, observe comigo. Versículo 6. Os filhos de Cã, o Cão é Cush, Etiópia, né? Misrai, Egito, Put, Líbia e Canaã. Muito bem. Agora eu quero achar aqui o de 7, né? De 100, aliás. 21. Sem, que foi pai também dos filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, ele também nasceram filhos.
Os filhos foram Elão, Assur, Arfaxate, Lude, né? Deixa eu ver se eu acho o texto que eu quero aqui. É... 25. E Eber nasceram filhos, o nome foi Peleg, porque os seus dias foram Joctã, Avilá. São esses, 31, os filhos de Sem, segundo as famílias, segundo as línguas. Não é esse texto que eu estou procurando, não. Vai falando alguma coisa aí, pastor Fábio, que eu vou achar o texto aqui, para a gente ver. Pastor Mauro, eu quero aproveitar enquanto o senhor está aí procurando. Sim, pode ir. Eu quero mandar um abraço, tem muitas pessoas aí com a gente. Agora há pouco eu estava dando uma olhada aqui, tinha 45 pessoas conectadas, né? Na verdade, 45 aparelhos conectados. E nós queremos mandar aqui um abraço para todos esses irmãos, amigos que estão conosco aí, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero aproveitar também e dizer para vocês que nós já estamos caminhando aí para 50 minutos de live, que vocês enviem perguntas, né? Participe, né? Nos ajude aí também a deixar a aula cada vez mais rica, tá bom? E que possamos, dessa maneira, alcançar muitas pessoas, e para isso é necessário também que você compartilhe, tá bom? Entra no Facebook aí, vai lá na setinha compartilhar e manda para muitos amigos. Eu tenho certeza que muitos amigos depois ainda verão esse texto, tá bom? Essa live, e vão aprender muita coisa, né? Somada a live da semana passada com essa, tem muita coisa boa aí para a gente colocar em prática, crescer, desenvolver e cada vez mais nos aprofundarmos aí na palavra do Senhor, no conhecimento, crescendo de duas formas, né? Na graça e no conhecimento. Então, um abraço para todos que estão aí. Tem gente aí de toda a região, não só de São Joaquim, de Colina, mas muitos irmãos. Um grande abraço para todos aí, tá bom? E vamos juntos aí, tá bom? Muito importante a sua participação. Isso muito nos alegra, muito nos deixa feliz por causa disso, né? Poder compartilhar a palavra de Deus é a alegria que está dentro do coração, não somente meu, como do pastor Mauro também. Amém. Tá bom? Achou aí? Não, eu estou procurando um texto aqui que ele mostra, no livro do Gênesis, eu não anotei nada, ele mostra a genealogia de Abraão, segundo a linhagem de Sem, né? E nesse texto, nós vamos descobrir quem são esses magos. Por isso que eu estou procurando eles aqui. É muito importante esse texto, porque ele vai mostrar quem são os magos e como que eles aprenderam com o pai deles a levar presentes. Nossa, né? Que interessante, hein? Por isso que essa época agora de Natal, você vai trocando presentes com as pessoas. O senhor quer que eu comente outro texto enquanto o senhor procura aí? Pode ir comentando que eu vou procurar aqui. Vou até sair. Então vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero comentar aqui Efésios, capítulo de número 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, né? Do primeiro versículo e também o versículo 2. Eu quero destacar uma palavra aqui que muitas vezes ela é interpretada de forma errada também. Consequentemente, eles acabam aplicando ela erroneamente. Né? Vamos lá então. Deixa eu ler o que está escrito aqui, depois eu vou destacar a palavra. E para a gente entender esse versículo 2 aqui, a gente vai usar, né, dentro da exegese bíblica, apenas a consulta da palavra no original. Né? Eu disse para os irmãos ontem aqui no culto, irmãos, somente de poder dispor dessa possibilidade de nós entrarmos lá no original e vermos o significado da palavra, isso clareia a nossa mente, abre demais, expande demais a compreensão do texto bíblico. Eu vou ler, diz assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste. Aí Paulo diz no verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aí vem a palavra que eu quero destacar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então eu quero destacar essa palavra suportando, né? Então nós vamos falar aqui sobre o que é suportar meu irmão, né? Eu já vi muitos pregadores falando sobre isso. Eu mesmo já citei o texto dessa maneira que eu vou dizer. Existe aí uma interpretação popular, vamos dizer,
Que suportar aqui é no sentido de tolerar, aguentar, tá? Então imagine o seguinte, eu já vi até um pregador muito conhecido, muito famoso, né, citando esse texto, quando ele diz que nós devemos suportar, porque tem muita gente chata na igreja, tem muita gente mala sem alça na igreja, né? Eu também não vou entrar nesse mérito se realmente tem ou não, mas deve ter também. Mas ele usa esse texto para dizer que a gente tem que suportar, tolerar. Aguenta, irmão. É uma mala, é chato, mas é irmão, você vai morar com ele no céu. Então vamos lá, tolera, aguenta ele aí que dá certo, né? E o interessante é que quando a gente vai para o texto original e a gente vai consultar o texto, a gente vê que suportar aqui não está ligado à questão de tolerância e de aguentar. Ufa, não aguento mais, esse irmão é um mala, já estou para explodir. Não é nada disso. Suportar aqui está se referindo a suporte, ajudar a pessoa nas aflições, ajudar ela para que ela cresça, para que ela desenvolva espiritualmente. Agora, olha o que diz a palavra no original, olha que interessante, e veja como que o original nos esclarece isso de uma maneira brilhante, né? Se nós abrirmos lá, você vai lá, né, na palavra suportar e procura a palavra no hebraico, né, transliterada aqui, a pronúncia dela. Eu não sou aqui uma pessoa muito boa na pronúncia, mas eu vou ler aqui o grego, na verdade, o grego, a palavra transliterada. E a palavra é aneshomai, né? Aneshomai significa levantar alguém, significa manter essa pessoa ereta e manter ela firme. Quer dizer, você levanta ela e mantém ela ereta e mantém ela firme. Outro significado é sustente ela. Quer dizer, você levantou, colocou ela ereta, então você tem que firmar e sustentar ela. E ainda, outro significado, carregue ela. Então aqui, suportar aqui, que Paulo está dizendo para nós, suportar aqui, não é, opa, eu não aguento mais, eu tô por aqui. Né? Não é para você tolerar, aguentar. Ele está dizendo para suportar aqui no sentido de levantar o irmão, manter ele firme, firmar ele, carregar ele, ajudar ele nas aflições, ajudar ele no crescimento e no desenvolvimento espiritual de cada irmão. Então, suportar aqui é no sentido de suporte. Amém? Então, amém. Era essa mais uma colocação, né? Eu já usei esse texto. Dar sustentabilidade, exatamente. Dar sustentabilidade. E não suportar, porque o cara é um mala, né? Mala, exatamente. Está vendo como que é os textos, né? Pastor Fábio, eu achei... Sim, pois não, pode falar. Não, eu falei um detalhe, né? Você vai ver o significado e o texto clareia, né? O texto exatamente. É compreendido. Ó, eu achei o texto aqui que eu queria, está em Gênesis 25, para a gente fazer um paralelo lá com os magos. Então tá aqui, ó, capítulo 25 do Gênesis, diz assim, versículo 1. Abraão tomou outra mulher que chamava Quetura. Ela deu à luz a Zinrã. Ó, esses nomes que eu vou falar aqui se referem às Coreias, a China e o Japão. Ó. Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Toda aquela região dos tigres asiáticos, pastor Fábio. Que coisa, hein? Então tá aqui, ó, versículo 5. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão deu, ele deu dádivas. E ainda em vida os separou e deu seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Olha aí os magos. Meu Deus. Aqui é os magos, né? Então aqui, ó, versículo 6. Ó, no entanto, os filhos das concubinas que Abraão tinha, ele deu presentes, dádivas. Aqui que começa a se aprender a dar presente, trocar presentes, né? Por isso que no fim do ano, no Natal, no nascimento, você troca presentes, vem dessa tradição aqui. Legal, é muito bom, hein? E ainda em vida o separou do seu filho Isaque. Quer dizer, eles para cá, Isaque para cá, separou. Enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Por isso que eles vieram daquela região, demoraram 2 anos para chegar, são descendentes de Abraão. Meu Deus, muito bom, hein? Muito bom, isso aí você. Maravilha, eu acredito que agora já pode se abrir para perguntas aí, né? Tem muitas coisas que a gente ainda vai tratar aqui. Eu acho, a gente vai caminhando, né, pastor Mauro? Até que a gente depois atinja aí um
um tanto aí que a gente fala, tá bom, vamos para outro tema. Sim. Só para lembrar lá, para a gente finalizar, né, que o irmão Enio perguntou sobre As espadas. as espadas. É Lucas, você lembra o texto, o capítulo? De cabeça não, de cabeça não. Lembra, irmão Enio? É Lucas... Deixa eu ver aqui se a gente acha. Lucas 21, será que é isso? Deixa eu ver aqui. Quando ele é preso, que ele vai para o Getsemane, né? Acho que é um pouco antes. Vamos ver aqui se a gente acha esse texto para a gente poder trazer ele aqui, que é muito interessante esse texto mesmo. Não é 22:38 não, pastor? Não é não, né? Deixa eu ver. Que estão duas espadas, não é isso não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A última Páscoa, a ceia, foram, deixa eu ver, 38? Vê se é o 38 aí. É isso mesmo. Vou colocar aqui para a gente ler. Vamos lá. A partir do 35. Perguntou-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alpargas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Isso aqui ele está falando de quando ele comissionou os 70, porque ele vai comissionar os 12, né? Depois a Bíblia diz, e ainda comissionou outros 70. Dá uma impressão que ele tinha comissionado 70 já, mas ele tinha comissionado só 12. Aí depois ele comissiona os outros 70. E aí ele vai dizer para eles, não leve alforje, não pare no meio do caminho. Ele estava querendo dizer para eles que eles deveriam depender totalmente de Deus, que Deus proveria o necessário. Aqui agora, ele está perguntando para eles. No versículo 35, ele pergunta para eles, né? E perguntou-lhes, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou alpargas, faltou alguma coisa porventura? Eles responderam, nada, quer dizer, Deus proveu tudo, né? 36. Disse-lhe, pois, mas agora, quer dizer, não faltou nada, mas agora é o seguinte, quem tiver bolsa, tome, como também o alforje, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Pois o que me diz respeito tem o seu cumprimento. Disseram eles, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus, basta. Aí daqui ele já vai para o Getsemane. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo que compre espada mesmo, literalmente? Porque a ideia de Judas, por exemplo, era que Jesus fosse um revolucionário, que ele ia armar, regimentar o povo para enfrentar o Império Romano. Só que isso não estava no coração de Jesus. Então, Jesus aqui, ele não está falando de espada literalmente. Até porque a Bíblia diz, Isaías diz que ele foi para o matadouro como uma ovelha muda, né, perante os seus tosqueadores. E quando Pedro corta a orelha de Malco, né, que é narrado pelo outro evangelista, Jesus manda ele colocar a espada na bainha e restitui a orelha de Malco. Perfeito. Ele não estava falando de espada literalmente. Que espada seria essa daqui? Essa espada, pastor Fábio, que Jesus está falando, os comentaristas convergem para a ideia de que ele está falando da espada que Paulo fala em Efésios 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a partir de agora, no momento em que ele vai comissionar eles, que ele pergunta se falta alguma coisa, ele estava junto com eles fisicamente. Mas quando ele diz, mas, a partir de agora, mas agora, quem tiver bolsa, venda, agora a coisa ia se complicar mais. E eles deveriam se preparar mais porque Jesus não estaria presente fisicamente. Então eles deveriam estar municiados mais e mais da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no caso deles a Torá, porque eles enfrentariam batalhas espirituais muito maiores agora. Não seria mais como quando ele estava presente fisicamente. Agora, sem ele, eles iriam ter que redobrar o cuidado, né? Redobrar o estudo da palavra, redobrar em questões de oração, de consagração e de devocional, porque agora as coisas se complicariam mais. Então, a espada que Jesus está falando aqui, provavelmente seria a espada do Espírito que Paulo fala em Efésios 6. E quando eles disseram no 38,
Senhor, temos 2 espadas. Ele respondeu, basta. Aqui tem 2 vertentes que pode ser possível. Uma seria que quando ele diz basta, acabou a conversa. Vamos que nós temos que ir para o Getsemane. Já acabou a conversa, basta. E outra seria que ele estaria respondendo que as 2, para eles, que não eram homens de guerra, daria muito bem, porque eles só utilizariam elas para se defender de animais, de algum perigo iminente. Então 2 seria suficiente, porque eles não foram chamados para guerrear. Maravilha, maravilha. Ok? Então a explicação é essa aí, irmão Enio. Eu acredito que nós já podemos partir para as considerações finais, se não tiver nenhuma pergunta aí, ou nenhuma colocação, né? Nós já temos 1h05 de live. Tem alguma pergunta mais aí? Se os irmãos tiver, pode mandar. Da minha parte, tranquilo, muito boa live, muito bom. E sexta-feira tem mais. Abraço a todos os irmãos. Marco Aurélio Silva, presbítero Marcos Silva, irmão Enio, Danilo Lima, todos os irmãos aqui de Colina, minha esposa, todos. Deus abençoe. Eu peço que você faça suas considerações finais, então, pastor Fábio, por favor. Amém. Quero deixar aqui meu abraço a todos, louvar a Deus por mais essa oportunidade, é algo que nós nos alegramos em poder fazer, em poder realizar, e desejar a todos aí um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, e permitindo Deus, sexta-feira que vem estaremos juntos novamente para falar aí de outros textos, como o senhor disse, ainda tem muita coisa para falar, então vamos falando, vamos caminhando, muito bom, e com certeza sexta-feira tem mais. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém, vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, te agradeço por esta noite, pela vida do pastor Fábio, da sua família, da igreja, pela vida dos irmãos aqui também, da minha família, e todos os irmãos que participaram. Que o Senhor continue nos sustentando, nos fortalecendo, nos livrando de todo perigo, nos dando saúde, nos renovando as nossas forças a cada momento. E que nós tenhamos oportunidade cada dia de falar a tua palavra, de entender a tua palavra, orientado pelo teu Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado e para que as vidas possam ser alcançadas. Fica conosco, nos dá uma boa noite, um bom final de semana. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, vou ficando por aqui. Até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Amém.